Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Medicina Sem Edição. Eu sou Rodrigo Gonçalves, sou cardiologista. Estou aqui hoje sem minha co-host aqui nesse podcast, que é a Desirê, está em casa cuidando do Gabriel, deve estar aí nos assistindo. Um beijo, Desirê. Queria agradecer a vocês que estão aqui assistindo nosso episódio e hoje eu tenho a honra, o prazer aqui de chamar o Paulo. Paulo é um amigo aí, a gente se conhece há algum tempo aí desse mundo da indústria farmacêutica, né, Paulo? E o Paulo é BU Head de oftalmologia do Grupo Cristália. Paulo, prazer estar aqui, falar com vocês. Tem um baita case de sucesso na área, que vocês fizeram multiplicar muitas vezes a BU de vocês. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, agradeço muito o convite. Paciente 360 é uma empresa que eu aprecio muito e é muito interessante estar aqui conhecendo os estúdios de vocês, Obrigado. conhecendo o escritório. Muito obrigado pela oportunidade. Para a gente é de verdade um prazer. E é importante falar, Paulo, esse episódio, a gente está sendo patrocinado, tem o apoio aí da Imerso, que é uma das empresas aí do Grupo Paciente 360, que tem nos dado uma baita força aí para tocar esse projeto em frente. Obrigado ao Imerso também pela oportunidade. Bacana. E, Paulo, queria saber, como é que foi seu caminho de vir para a indústria? Você já tem alguns anos aí de mercado. Como é que foi lá atrás? Por que o Paulo escolheu entrar para a indústria? Como é que foi esse caminho? Eu me formei em ciência da computação em Belo Horizonte, muito tempo atrás. Daí eu tive a oportunidade de sair participando de implantações de sistemas. Conheci o mundo da consultoria empresarial. Achei esse mundo muito interessante. Eu via que as pessoas tinham a mente mais afiada aí nessa área. Legal. E eu fui para a consultoria empresarial, trabalhei 7 anos em 2 empresas. Essas empresas trabalharam em várias empresas grandes, multinacionais. Tive a oportunidade um privilégio de, no começo da carreira, trabalhar em vários setores, várias empresas diferentes. E aí acabei fazendo pós em marketing e finanças. E daí tive a oportunidade de me juntar à indústria farmacêutica em 2006. Tá. Eu acho que a indústria farmacêutica é uma indústria fabril, é uma indústria de varejo, mas é uma indústria que tem um nível de trabalho diferente. Se a gente olhar o nível de trabalho das empresas de serviço, como, por exemplo, as consultorias, os bancos, o nível em geral das pessoas dentro da empresa é mais alto. São empresas que pensam mais longo prazo, conseguem contratar profissionais melhores. Eu queria muito entrar para a indústria. Em 2006 eu tive essa oportunidade. Foi um caminho meio torto. Eu acho que quem tem interesse em ir para banco de investimento, para a indústria, pode já focar a sua formação desde o início. A minha foi meio torta porque eu fiz ciência da computação. Sim. E acabei indo para essa área depois. Eu entrei cuidando, eu tinha trabalhado em consultoria na área de marketing de relacionamento, acabei entrando para cuidar dos programas de adesão ao tratamento da Novartis, que era uma grande indústria nacional, e minha porta de entrada foi essa. Não. Daí, dentro da indústria da própria Novartis, eu trabalhei em várias áreas diferentes, com escopo América Latina, área de novos negócios, fui representante, fui gerente de produto. Depois fui para a Bausch Lomb, trabalhei na área de oftalmologia. Na Bausch Lomb, ela foi adquirida pela Valent, eu fui para a probiótica, na área de nutrição esportiva. Trabalhei com nutrição esportiva e depois, 10 anos atrás, me juntei ao Grupo Cristália, que tinha recém-adquirido uma empresa chamada Latinofarma, que era forte na área de oftalmologia, e aí eu entrei para essa empresa, cuidei da empresa como um todo. Essa empresa foi incorporada em 2018, e aí eu passei a cuidar da unidade de negócios de oftalmologia do Cristália. Mas é uma carreira, fazendo uma análise assim, mais fria, eu posso dizer que eu dei muita sorte de ter conseguido vir parar na indústria farmacêutica por ter começado dessa forma. Acho que tem caminhos mais lineares para chegar, e acho que para todas as áreas. Sim. Mas tem muitos profissionais que acabam... como é que se diz, fazendo coisas diferentes daquelas áreas de formação. Você mesmo foi para a área de educação, né? E é interessante esse ponto que você comentou, porque geralmente você pensa muito profissional de saúde, pensa na indústria farmacêutica, porque está muito próximo. Talvez a pessoa que faz administração vê porque são cases de sucesso, são empresas muito grandes, mas é interessante seu caminho vindo da computação,
mesmo porque você não caminha no lugar comum de quando a gente pensa em alguém de TI, de informática, de desenvolvimento de sistemas. Geralmente eles são mais fechados, são menos comunicativos. Você foi fazer depois marketing, foi fazer uma área que precisa muito da comunicação, de gerir pessoas. Não é muito o caminho da computação, né? De jeito nenhum. Eu vejo isso muito pelo perfil das pessoas que estudaram comigo e como essas pessoas estão hoje e elas evoluíram nas suas carreiras. Eu acho que a gente aprende muito na faculdade de computação e nessa área a estruturar as coisas. Sim. Mas como você bem Lógica disse, muito, né? muito. Mas como você bem disse, a parte de comunicação, gestão Fica pra trás, né? e relacionamento interpessoal acaba ficando um pouco para trás. E felizmente eu consegui me desenvolver um pouco Legal. nessas áreas. Que eu acho que o legal da vida é isso, é você buscar coisas que você pode se desenvolver também e abrir o seu escopo. E você vira um profissional mais completo, né? Não tem jeito. Com certeza. É isso. Quanto mais conhecimento você conseguir agregar, juntar na sua vida, eu acho que isso é importante. E aí, Paulo, você me contou, então, você assumiu a empresa inteira, de repente foi para a área de oftalmo do negócio, e eu sei que vocês já era uma empresa grande, estruturada, mas vocês deram um salto de crescimento gigante. E aí queria que você contasse para as pessoas, a gente tem um público grande de colegas da indústria que estão lá apanhando porque acabaram de receber uma missão de um ABU, um lançamento ou um produto maduro, um tanto de coisa junto, e ele quer alavancar aquele negócio, ele quer crescer. Quais são as dicas? Como fazer isso? Como estruturar? É muito time? É processo? São os dois? É ter um lançamento novo? Como é que eu faço para alavancar isso? Muito legal. Eu me considero uma pessoa de muita sorte de, neste momento, depois de ter passado por excelentes escolas, como foi o caso da Novartis, das consultorias, por empresas em momentos que eu posso dizer também difíceis, situações difíceis, depois de eu ter conseguido, digamos assim, ter me formado do ponto de vista de aprendizagem, de vivenciar muitas coisas, eu tive a oportunidade de pegar uma empresa que estava indo bem no mercado, não estava de jeito nenhum, era uma empresa com problemas, mas que tinha muitas oportunidades. Legal. E essa empresa, quando ela foi comprada, o Cristália tinha a vontade de desenvolver esse negócio. Então, além de tudo, eu tive muito apoio de uma empresa que estava ali atrás. Então, essa junção de coisas, ou seja, um grupo empresarial com vontade e eu me sentindo muito preparado. E uma coisa também interessante, não era só estar preparado, eu estava me sentindo preparado para fazer aquilo naquele momento. Senão a gente se auto-sabota, né? Será que eu estou pronto? Será que eu vou dar conta? Exatamente. Então eu tinha muita confiança do que precisava de que eu podia fazer. Então, primeira coisa que eu acho que uma coisa que vale em todos os negócios, a gente conseguiu um feito muito interessante. A gente conseguiu multiplicar um negócio do que faturava em 2014 para hoje, 10 anos depois, é uma empresa que fatura 7 vezes mais. A lucratividade aumentou mais de 12 vezes. Então, assim, é um negócio de muito sucesso que deixa a empresa muito, muito contente. Agora, o que foi feito? Quais foram os fatores? Né? O que a gente pôde fazer nesse negócio? Digo a gente, porque realmente com muito respaldo, time, né? um time para fazer a coisa acontecer. A primeira coisa é você ler bem o ambiente, é você fazer um bom diagnóstico. Você na área médica sabe bem disso. Não adianta você tratar um paciente se você não fecha o diagnóstico. Dá o melhor remédio para doença errada, não Exatamente. Vai, né? Esses momentos, quando chega um chefe novo, quando chega uma empresa nova, e as duas coisas aconteceram de forma concomitante, as pessoas ficam muito ansiosas. Tá. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer num momento desse é abaixar a ansiedade. É deixar as pessoas muito confortáveis para saberem o seguinte: se você fizer um bom trabalho, você vai continuar na empresa e vai ter seu espaço. Segunda coisa, as pessoas precisam poder te contar os problemas que a empresa tem.
Porque quando alguém vai vender a empresa, ele não Tá tudo vai perfeito. vender um carro, Óbvio, você não óbvio, troca o pneu óbvio. do carro antes de vender o carro, né? Você vai lá e vende com o pneu ali mais ou menos. Se você não sabe que tem um ovo dentro do pneu na parte interna, vai estourar uma hora, você vai ter um problema. Sim. Então é muito importante que as pessoas se sintam confiantes para dizer para você, olha, eu não concordava com isso aqui, mas tem um negócio aqui que é uma casca de banana que a gente pode tropeçar mais na frente. Então, você criar esse ambiente em que as pessoas saibam que elas vão poder contribuir e elas vão ser reconhecidas se as coisas derem certo, é muito importante. E eu não gosto muito... Quando você vai fazer um turnaround numa empresa, você vai pegar um negócio e falar, tá tudo com problema, eu tenho que virar esse negócio 180 graus. É uma situação diferente. Aí você... às vezes não pode ouvir algumas pessoas, você realmente vai ter que, já sabe que você vai ter que cortar algumas pessoas que não dá para continuar com elas. Mas quando não é esse o caso, eu não acredito e não sou, não gosto do modelo de você chegar trazendo as pessoas. Eu só trabalho com o meu time, né? Só trabalho com o meu time, não é assim. Porque, nesse caso, a empresa... foi uma empresa que foi criada em 98 e entrou no mercado em 2002. Tá. A empresa foi adquirida em 2015. Então, a empresa tinha 13 anos de sucesso. Então, você tem muita gente internamente que tem o histórico do trabalho, que sabe como fazer, que construiu aquilo ali e que pode contribuir muito. Porque às vezes tem um gap, mas às vezes o gap não é nem dele, é da estrutura que não deixa evoluir. Exatamente. E uma visão de alguém que, por exemplo, está vendendo a empresa, não vou ficar investindo. Sim. E então isso tudo acontece. Essas próprias pessoas, se bem direcionadas com o ambiente correto, elas podem contribuir muito. Tem muitas ideias que vêm das próprias pessoas que estão ali que eles não podiam fazer. Legal. Tem até um episódio interessante. O nosso diretor comercial, quando a empresa foi adquirida, ele veio conversar comigo e falou, olha, eu estava muito preocupado, eu estou com as pessoas que estão aqui, foram pessoas que passaram com ele por outras empresas, e ele já tinha mais de 70 anos nesse momento, e ele veio conversar comigo e falou assim, Paulo, eu estava muito preocupado pelas pessoas, são meus amigos, e nessa transição eu queria garantir que a empresa fosse cair em boas mãos e tivesse uma boa continuidade. Sim. Então, eu queria ir embora da empresa, agora que vocês chegaram, que você está aqui. Quero me aposentar, quero parar. Aí eu conversei com ele e falei, poxa, fica mais um ano, me dá uma mão, porque, poxa, você construiu tudo isso, conhece todo mundo, você pode ajudar muito. E aí ele ficou meio reticente e tal, a gente fez um acordo e ele ficou. Ficou mais um ano. Aí, quando chegou no final daquele segundo ano, né, eu fui conversar com ele e falei, e aí? Como é que estão as coisas? O que você está pensando? Você está no momento de parar? Ele falou, agora não. Agora eu que não quero sair. Agora eu que não quero sair, porque agora ficou bom. A gente conseguiu destravar todas as coisas que a gente gostaria de fazer. Agora, tinha muita coisa que precisava ser feita, que era complexa, que eram coisas complexas, e tinha muita coisa para ser feita que eram coisas que estavam... como é que eu posso dizer? Estavam muito óbvias. Sim. Então, mas para quem está no dia a dia ali, não consegue enxergar ou não consegue ter a coragem de tomar certas decisões. Ou de levar para cima, o pessoal às vezes não quer. Então, por exemplo, você raramente vê uma indústria farmacêutica se não tem automóvel para as equipes. Então, quando a gente entrou, não havia... As pessoas não tinham automóvel, por exemplo. Então, a gente implantou automóvel, implantou ticket restaurante, uma série de pequenas... cartão de crédito para você poder fazer ações e... Então, várias coisas que são muito óbvias. Por outro lado, tem muitas coisas interessantes que aconteceram e que tomaram muito tempo. Nós lançamos recentemente, por exemplo, o primeiro colírio sem conservante em frasco multidose, colírio lubrificante do mercado brasileiro. E isso só foi possível acontecer porque começou em 2015. Nós fomos lançar o produto em 2021. 6 anos. Então, tem 6 anos de construção. Então, era uma coisa que a gente queria muito, mas é uma coisa que leva muito tempo para acontecer. Então, eu acho que o segundo passo, né? Então, nós falamos do primeiro, que é um bom diagnóstico junto com a equipe, valorizando as pessoas. Aí você começa a entender onde precisa mexer, o que dá para expandir, fazer essas mexidas com muita cautela, muito cuidado, e aí começa revisão de portfólio. Então, onde estão as oportunidades? Eu tenho eu tenho um portfólio atual,
eu tenho grandes oportunidades de mercado e como é que eu vou chegar lá e com que nível de prioridade. Então, por exemplo, uma área interessante que nos ajudou muito foi a área de suplementos, porque você tem uma velocidade de registro maior. Então, quando eu olho de 2015 para 2021, eu vou levar tanto tempo para lançar um produto, no meio do caminho, tem que ter coisa, né? o que eu consigo fazer? Legal. E aí uma dessas áreas foi a área de suplementos, que a gente conseguiu acelerar. E até para entrar, eu consigo entrar suplemento muitas vezes direto na gôndola, não tem que ir lá convencer o médico, é mais rápido em várias Não, coisas. na nossa área, Oftalmo tem muita indicação. especificamente, o nosso modelo de trabalho é exclusivamente com a área médica. Então, a gente não tem produtos que a gente trabalha no ponto de venda. Tá. Tem alguma venda espontânea? Sim. Na parte de colírios lubrificantes tem bastante venda espontânea, mas o nosso meio de trabalho é mesmo suplementos, divulgar por meio dos médicos. Mas a possibilidade... Mas realmente, se você tem uma empresa de OTC, de produtos livres de prescrição, que você vai direto para a gôndola, dá para acelerar bastante o negócio fazendo isso mesmo, eu acredito. Não foi muito o nosso caso. Mas você tem essa questão regulatória. Outra coisa que nos ajudou bastante, o Cristália, como uma empresa grande, também estava na oftalmologia e tinha produtos já registrados. Já tinha penetração lá com o oftalmo. Então, não na promoção médica, mas tinha produtos. Então, o que a gente conseguiu fazer com a nova legislação que veio perto aí de 2013, 2014, que foi a legislação dos clones, a gente conseguiu clonar os produtos do Cristália para essa empresa de oftalmologia rapidamente, e aí a gente conseguiu lançar esses produtos. Então, rapidamente a gente tinha expansão de portfólio. Entendi. Então, isso tudo ajudou muito. E com muita vontade do Cristália para fazer, porque você imagina uma empresa que tem a gente é muito pequeno perto da área hospitalar. Sim. Então, os projetos internamente concorrem com projetos, às vezes, muito maiores. Então, uma coisa que é muito, muito gratificante é você ter um respaldo da empresa para falar, vamos fazer esse negócio aí acontecer e vamos botar toda a energia para fazer a coisa acontecer rapidamente. Então, quer dizer, rapidamente dentro de todos os... Mas se pegar a taxa de crescimento, é muito expressiva realmente. Então, dá para a gente falar com certeza que é rapidamente, apesar de ser uma história construída há longos anos aí. É interessante, Paulo, você comentou, a gente na conversa, você primeiro falou que vocês pegaram uma empresa que já existia, a empresa ia bem, e aí você falou bem lá que teve algumas ajudas assim da alta direção lá da Cristália, conseguir olhar para a coisa, querer fazer, você conseguiu destravar, e aí você deu umas dicas lá de começar às vezes pelo que é mais óbvio, tentar colher as maçãs mais baixas ali, isso é importante, e depois as maiores guerras. Mas com certeza nesses 10 anos você teve alguns perrengues aí no caminho. E aí, como superar isso? Como lidar? O que dá mais perrengue? É lidar com o time? É questão regulatória? Como é que é isso? Eu acho que eu tive uma conversa com um colega há pouco tempo que estava trabalhando numa empresa nacional, empresa de dono. Tá. E ele me disse o seguinte, agora eu estou aprendendo como é que é trabalhar numa empresa de dono. E aí eu falei para ele assim, olha, eu acho que não existe um modelo de trabalhar numa empresa nacional de dono. Cada uma é de uma forma. Depende do dono, né? Depende muito do dono, da gestão naquele momento. Eu acho que existe mais uma forma de trabalhar numa multinacional do que uma forma de trabalhar numa empresa nacional. Sim. Porque a multinacional você vai ter uma organização matricial, uma governança corporativa muito mais estruturada, níveis de auditoria diferentes, que podem ser até mais brandos do que numa nacional, sim, a depender de como as pessoas... Mas eu vejo isso aí engraçado. A gente trabalha aqui com várias empresas, e aí você pega... As americanas se parecem o jeitão de trabalhar, as europeias se parecem. Então, isso a gente vê mesmo. Elas têm mais ou menos mesmas regras de compliance, mesmos padrões. Muitas vezes até o sistema é o mesmo. Vou subir lá no sistema tal para aprovação. É o mesmo em 3, 4. Tem os seus padrões, né? As nacionais realmente são diferentes. Sim. Você vê que nas multinacionais, sistemas, processos, as coisas são muito, muito parecidas. Nacionais, as coisas variam bastante. Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que ao longo do tempo teve toda a sorte de desafios
que a gente poderia ter. Sorte aqui não no sentido da sorte, quantidade, mas de variedade, né? né? Então, assim, parte regulatória realmente é difícil. Regulatório tem uma coisa interessante, não é uma coisa que você resolve com dinheiro ou recursos. Você também precisa do tempo. Sim. Então, uma coisa que é botar o máximo de estudo possível, dar o máximo de insumo possível para fazer e aí sentar e esperar. Né? Sentar e esperar. E você depende muito das agências regulatórias. Tá? Então, fazer direito da forma adequada desde o princípio é fundamental. E, obviamente, você não controla todas as variáveis. Sim. Então, assim, sim, a gente tem... Eu, na parte inicial também, que cuidei da planta como um todo, desafios de todo tipo, às vezes uma fábrica parada por alguma questão situação. De engenharia, né? Eu acho que... E aí eu acho que tem um ponto que vale reforçar como uma dica interessante, minha forma de pensar. Eu já tinha tido uma experiência de ser responsável por uma fábrica antes, mas eu não tenho formação em engenharia da produção, não tenho formação nessas áreas regulatórias. E qual é a melhor forma de você trabalhar? É você envolver as pessoas que entendem do negócio e ter um ambiente em que elas possam falar livremente sobre os problemas, sobre as alternativas de solução. Se você consegue construir um time dessa forma, você vai ser bem-sucedido. Se você não faz isso, você não vai ser bem-sucedido. Isso, mesmo que você saiba tudo o que você vai ter que fazer, a implementação vai falhar. Legal. Então, eu acredito, não é qualquer função. Eu não poderia ser um diretor médico, um gerente médico, obviamente. Eu acho até que tem uma questão para a indústria, que eu já discuti outras vezes, que é a cabeça do médico. A cabeça do médico é diferente da nossa pela vivência da responsabilidade de uma prescrição, coisas desse tipo. Mas eu acho que em gestão, uma vez que você é um gestor e sabe engajar um time, você pode tocar qualquer tipo de negócio, porque o técnico é o menos importante para você. Ele é muito importante para a empresa e para o time. Sim. Mas você consegue aglutinar as pessoas para solucionar os problemas. Mas é interessante isso que você está falando, que na sua fala fica parecendo que é simples, né? Porque é jogar com o time, mas ao mesmo tempo é muito difícil de fazer. E a gente vê isso até quando a gente pega em geopolítica mundial, você pega o país, imagina lá a visão do presidente, ninguém quer contrariar o presidente, ninguém quer virar lá para ele e falar, cara, olha que roubado isso aqui, estamos com um problema aqui. Porque ele vai lá, fica bravo contigo e você está demitido. Então é muito fácil para o chefe ele só ouvir coisas boas, né? Poxa, Paulo, tudo que você faz é maravilhoso, tudo que você faz é bonito. É difícil você conseguir alguém que está abaixo ali e falar, Paulo, vamos por esse caminho aqui. Eu acho que esse seu caminho não é melhor. Mas isso é uma baita arte de conseguir fazer a pessoa entender que ela pode dar opinião, pode dar o parecer. Ele é o técnico da área. Vem aqui, fala comigo. E se você está me fazendo, é um favor. Mas é difícil, né? É difícil fazer isso no time. A sua colocação é legal, porque eu ouvi agora há pouco tempo. Eu gosto muito dos podcasts de geopolítica e de guerra. E tem uma pessoa que é o professor Roque, eu não sei o nome dele, que é muito conhecido. E ele fala das razões para você ir para uma guerra. E são 3 razões. Então, a primeira delas não é econômica, é honra. E aí, quando você pensa na questão da honra, está por trás toda a vida que aquele sujeito passou, tudo aquilo que ele pensa, a cultura dele. Então, é um negócio interessante. E quando você está gerindo pessoas, time, né? um time, você lida com... Vamos trazer dele, a honra para toda a experiência que aquela pessoa teve, os problemas que ela está passando naquele momento, sim, a forma dela de pensar. Então é difícil pra caramba. E para você se certificar que você está no caminho certo, ainda mais difícil, né? E é engraçado. Eu servi exército. Eu lembro de algumas coisas me marcaram no exército,
Mas teve uma vez, eu era de uma companhia, eu servi na terceira companhia do 54, lá em Porto Velho. E aí vinha um general... Porto Velho. Porto Velho, servi na Amazônia. Veio o general comandante da região norte, foi fazer uma visita em Porto Velho e ia visitar meu quartel. E aí tinha algumas coisas, meu quartel é uma companhia destacada, é um quartel pequeno, e aí eu já era médico na época, tinha a seção médica lá, e tinha algumas coisas que resolviam nosso problema, era um quartel pequeno, mas teoricamente no manual do Exército tinha algumas coisas que a gente não tinha. Eu tinha que ter 2 camas de internação, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, e lá não tinha, nem precisava, mas estava no manual. De repente o comandante do meu quartel me chama: Rodrigo, preciso de pegar as coisas que tem no manual para colocar lá. Eu falei: comandante, mas isso aqui não tem. Vai lá na brigada e pede emprestado. Eu falei: comandante, mas qual que é o sentido? Tem que falar para o general que eu não tenho, justamente falar: eu não tenho, preciso de verba porque eu preciso de ter. Está no manual. Ele falou: não, você está louco, eu vou pedir um negócio pro general. Ele me fez. Eu fui pedir emprestado, o general viu, falou: não, tá tudo aí, e foi-se embora. Eu falei: cara, aí a gente acha que não acontece, na nossa empresa acontece isso. Alguém de algum setor vê que tem uma falha, ele não te fala, porque eu não vou falar com o Paulo, ele vai me mandar embora. Então tem muito isso, né? A gente tem que deixar essa confiança para a pessoa conseguir apontar as falhas. Quando se fala do termo umbigo no balcão, né, que é você estar próximo do seu cliente, isso vale para os funcionários, vale para as áreas e vale para o balcão, para o próprio cliente. E isso não é uma coisa... A gente vê muitas pessoas falando da boca para fora, mas você praticar isso de fato, você conseguir criar esse ambiente, não é uma coisa fácil. Né? E é um exercício diário de você... Eu vivenciei muitas coisas, né? Você sendo, às vezes, diretor-geral de uma empresa, você pede alguma coisa para alguém, às vezes é uma coisa que para você parece simples, para as pessoas não é simples, e a pessoa se mata para te entregar. E ela poderia simplesmente falar: olha, isso aqui vai ser difícil. Se eu fizer desse jeito, está bem? Às vezes está bom. Então, a gente tem que se policiar. É uma cultura que você vai implantando. Não é um negócio fácil, não. Mas é divertido. Tem muita coisa, né? Quando você consegue, de fato, montar uma equipe... Passei por uma situação interessante, que eu tinha a equipe bem montada, tudo funcionando muito bem até 2021. E aí, em 2021, 2 pessoas da minha equipe, que eram as pessoas mais importantes que eu tinha no grupo, foram promovidas. E a gente teve que montar novamente a equipe. E foi muito interessante, porque a gente montou com gente de dentro. E hoje a gente tem uma equipe bem formada que funciona muito bem. Então, isso me dá uma certa tranquilidade de que não é um acaso, né? Sim. De que é uma coisa que eu consigo construir. Sim. Então, eu fico feliz com essa possibilidade, com essa realização. E, Paulo, lá tem uma BU inteira, tem produtos mais maduros, produtos novos, produtos que você herdou. Existe alguma receitinha de bolo, alguma regra? Produto maduro, o caminho é mais aqui, lançamento, o caminho é mais lá. Tem isso ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o segredo, a gestão de portfólio, ela é como uma gestão de portfólio de ações. Tá. Você corta as perdas e você investe onde está ganhando, né? Parece simples o conceito, mas na prática requer um esforço muito grande. Então, você abrir mão de alguma coisa que você está promovendo, às vezes, que tem um determinado peso, e enfocar em outro produto, não são decisões muito fáceis. Mais uma vez, você tomar essa decisão mais em conjunto é uma ideia boa, facilita a sua vida. Se tem uma receita de bolo que eu acho que tem, é você aproveitar as oportunidades, por exemplo, de reunião de time, que você está falando com os representantes, você está conversando com os gerentes, ventilar ideias. Então, falar assim: gente, o que vocês acham se a gente tirar esse produto aqui e focar só nesse? Aqui dentro, vocês acham que seria mais eficaz? Aí, às vezes, você já está com uma estratégia bem desenhada e você ouve coisas que você pensa, você ouve alguém falando: isso aqui vai dar errado, não vai dar certo. E aí você reflete, ouvir aqui, saber considera aquelas razões e vai trabalhar. Não tem muita saída. Eu acho que a gente só teve crescimento tão grande por causa dos lançamentos. Se você analisar, é uma grande renovação de portfólio. Sim.
Então, quando a gente fala de suplementos, representa uma parcela importante da nossa venda. Os colírios sem conservante novos que a gente vendeu representam uma parcela importante da nossa venda. Outros lançamentos também representam. Então, o motor é meio que assim, o que vai te dar sustentação é o seu portfólio inovação atual. E trazer coisas você não pode melhores, perder, né? mas o que vai te alavancar é você ter inovação Legal. e renovação de portfólio. Então, essa gestão no tempo também, para não lançar coisa demais ao mesmo tempo e lançar as coisas e também não ficar tempo sem lançar, isso ajuda bastante. Tem uma correlação muito grande entre crescimento, anos que a gente cresceu 30%, 2022, 2023, nós crescemos na ordem de... 2021 e 2022 nós crescemos na ordem de 30%, 21 e 22 nós crescemos na ordem de 30%, 23 nós crescemos 22%. Então são crescimentos muito expressivos, sim, mas tem uma correlação muito grande com lançamentos de produtos. E os lançamentos de produtos são momentos que a gente tem que ser muito cuidadoso. A gente tem uma metodologia de lançamento de produto que é, assim, eu diria, muito boa. Em 2022, a gente teve um reconhecimento do Close-Up, que foi um dos nossos lançamentos, foi um dos produtos da indústria farmacêutica toda que teve o maior crescimento, com venda acima de R$1 milhão. Então, isso foi bastante significativo para a gente. E a gente só consegue isso com bastante disciplina. Você falou um pouco de processo no começo. Acho que a disciplina para o lançamento de produtos é fundamental para fazer as coisas acontecerem. Traçar o plano e seguir o plano. Né? Traçar o plano e seguir o plano. Aí você falou, mas tem produtos que são muito inovadores. É mais fácil, porque você tem diferenciais para falar. E tem produtos que não são. As estratégias são diferentes. Sim. A forma de comunicar ao mercado, como que você vai engajar os líderes de opinião, isso muda dramaticamente. Vocês têm muito trabalho com a área de especialidades, né? Nós somos uma área de varejão, é um varejo mesmo farmacêutico. Então, essas duas áreas elas têm diferenças muito significativas e uma delas é que a especialidade você se aprofunda demais nos pequenos diferenciais, estudos. No varejo, você precisa fazer isso com os líderes de opinião, mas você tem uma grande massa, não, né? Você tem que conseguir fazer tem um livro do Gordon, esqueci o nome do escritor, que chama Cruzando o Abismo, que é o abismo que existe entre os early adopters e os demais, a late majority, que é o grande volume. Se você bobear, você cai no buraco, você não consegue chegar nesses caras. Então, você tem que ter uma estratégia muito bem definida para chegar lá. Porque esse cara não quer ouvir falar do estudo de head to head, comparando ali Você sabe disso, na faculdade, na minha época de residência, todo mundo prescrevia isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender, tem que conseguir atingi-lo, para ele falar, cara, aqui é o diferencial e vem aqui. E dar confiança para ele, né? Para ele saber prescrever. E aí, nesse ponto, é interessante, porque eu sei que oftalmo é uma especialidade um pouco distinta, porque ela mistura cirurgia com a parte clínica ali. O oftalmo faz muito procedimento, muita coisa. E eu sei que vocês têm uma atuação grande nisso, né? Vocês têm simulador, vocês são muito próximos disso, né? Como é que vocês fazem isso aí no dia a dia? Qual é o retorno disso? Essa é uma coisa, é um pilar importante aí, né? De crescimento para nós. A gente tem a felicidade do nosso fundador ser cirurgião. Então, o fundador do Cristália, ele é médico cirurgião, e então ele tem uma cabeça um pouco diferente, né, embora tenha uma visão de negócio muito rica e muito abrangente, ele também tem esse outro lado, esse outro olhar que é um pouco diferente. E ele sempre foi entusiasta dos nossos negócios se diferenciarem pela prestação de serviço. Legal. E em 2016, ele teve o insight de a gente trazer um simulador cirúrgico para cirurgia de catarata e retina para o Brasil. Havia 2 no Brasil e o nosso foi o terceiro. Hoje a gente tem 7 com um centro de simulação, investimento de mais de R$10 milhões só em equipamentos. São equipamentos
caríssimo. E que você não está levando nem direto seu produto, né? Você não vende cirurgia, não é você que vai, você não vende a lente. A gente vai para os eventos e as pessoas perguntam, você vende simulador, mas você vende equipamento lente, você vende lente? alguma coisa? Não vende. E realmente, não, a gente não vende. Mas é aproximar desse cara. Mas é se aproximar e com uma estratégia interessante, porque se você pensa no banco universitário, né, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, vivenciou aí as contas universitárias, que as pessoas pensavam, vamos pegar o indivíduo quando ele está na faculdade, daqui a pouco ele vai, quando ele fica uma pessoa bem sucedida, ele vai continuar com a conta aqui. E não foi verdade, porque os bancos que ofereciam a conta universitária, quando começava a cobrar tarifa, tinha bancos melhores e aí você migrava para os outros bancos. Então isso aconteceu bastante. Mas no caso específico da oftalmologia, o residente, isso em todas as especialidades, né? Você tem um residente muito ativo hoje nos pronto atendimentos e eles veem muitos pacientes. Então, eles já são relevantes para a indústria desde cedo. Sim. E, ao mesmo tempo, você começa a se aproximar dessa inércia de condutas médicas, né? Que o pessoal vai aprendendo e vai se mantendo na conduta médica. E eu acho, fazendo análise agora do que a gente faz muito com as outras especialidades, eu vejo uma coisa que é interessante, eu consigo me aproximar desse médico e vocês conseguem trazer uma relevância para esse colega, trazendo para um paralelo aqui, por exemplo, um curso que a gente tem dentro de casa, que é o SAVIC, que é um curso de insuficiência cardíaca. Quando eu vou falar de SAVIC para insuficiência cardíaca, eu não falo de um remédio, eu não estou falando, sei lá, de um beta-bloqueador, eu estou falando de insuficiência cardíaca. Então eu ensino ele a reconhecer a insuficiência cardíaca, a diagnosticar lá quais exames pedir e depois no tratamento eu vou falar de todas as medicações que tem, com estudo, com relevância. Então, quando vocês estão mostrando para ele, cara, vem aqui que eu vou te ajudar a melhorar na cirurgia, que é um ponto importante que você tem que treinar, e eu te ajudo sem ganhar nada, você começa a se mostrar, cara, eu estou do lado da ciência. Então, quando eu for te falar lá na frente de um remédio, eu estou abraçado na mesma coisa, estou te mostrando coisas que têm relevância, então ele acredita. Tem dois pontos muito importantes na cirurgia de catarata, principalmente, que são as primeiras 100 cirurgias de um cirurgião e depois acho que as 400. Depois de 400, se não me engano, são 400, ele fica proficiente. A história das 10 mil horas. A história das 10 mil horas é a curva de aprendizado ali, né? Não são 10 mil nesse caso, mas talvez é muito provável que você tenha mais um ponto de inflexão lá na frente quando ele faça 10 mil horas. Mas você tem esses pontos de estudos que demonstram um nível de complicação muito significativo no começo. E a gente nem fala, nem envolve, né? Porque na cirurgia nós não temos portfólio. Tem portfólio ali. Então, assim, o foco ali é ensino mesmo. A gente tem uma estrutura que fornece um ensino para o oftalmologista recém-formado. Então, quem que você está ajudando em última análise? Paciente. O paciente. É isso. Então, isso é a coisa mais legal, porque quando aquele médico for entrar no olho pela primeira vez, ele já vai ter vivido aquelas situações. E é interessante porque na oftalmologia você aprende em olho de porco. Tá. E o olho de porco, ele é caro, é difícil conseguir e a textura do tecido não é tão parecida com a do olho humano. O simulador, ele é um simulador em realidade virtual de alta definição e o microscópio ele te mostra em terceira dimensão, que é o grande desafio, porque quando você está no olho, não é em duas dimensões. O grande problema é a profundidade, é você romper a cápsula para baixo e aí você tem um problema, ou você esbarrar na parte superior da cápsula e arranhar aquilo ali e o paciente vai perder a visão. Vai ficar com a visão comprometida. Então, quando você treina o residente, acelera a curva de aprendizado, é o paciente do pronto-socorro, dos serviços do SUS, que vai se beneficiar. É isso. E é engraçado, aí trazendo para uma outra linha que a gente tem aqui dentro da empresa, que é o trabalho com universidade. A gente, hoje, eu vejo que chega a ser quase assustador como a gente ainda tem o médico treinando
no paciente direto. Isso não existe, né? Ele era para estar se capacitando em simuladores. Hoje a gente consegue até fazer um trabalho bom nisso com as faculdades de medicina. A gente tem lá no portfólio lá do Paciente 360, tem 100 e poucas faculdades, em que o aluno ele vê um paciente virtual e ele chega no médico só depois de já ter capacitado nisso, no médico. Ele chega no paciente depois de ter treinado. Na minha época, eu sou formado há 20 anos, treinava direto no paciente. A minha primeira intubação foi num paciente de verdade. A minha primeira acesso central foi num paciente de verdade. Hoje eu olho para trás e falo assim, gente, não cabe isso. Então, vocês estão prestando um serviço gigantesco, sem ter nenhum retorno imediato, eu sei disso, mas que lá no final da história vai fazer toda a diferença. Eu acho até interessante que a sinergia entre o paciente 360 e o que a gente faz lá, a analogia, né, é muito parecida. É justamente você trabalhar, seja o raciocínio clínico, seja acelerar a curva de experiência do médico. É um trabalho sensacional. E é o que você falou, né? Algum tempo atrás era muito mais difícil. Eu conheci um médico, ele inclusive desenvolveu um simulador que a gente chama de analógico, para ajudar os médicos a treinarem. Ele disse que ele pegava blisters de comprimido e ele pegava os instrumentos e ele colocava um papel celofane dentro do blister. E tem um procedimento que eles chamam de capsulorex, que é a retirada de uma membrana. E ele treinava no ônibus, ele fez fellow na Espanha, e ele treinava no ônibus com a cápsula do blister, mexendo ali, com o instrumento, cortando ali o celofane como se fosse a membrana. É o que havia. É o simulador da época. É o que havia. O que é legal, interessante no simulador cirúrgico em realidade virtual são os parâmetros objetivos. Então, uma coisa é você pegar um simulador analógico, um olho de porco, fazer uma cirurgia que tem alguém do seu lado te avaliando e está te dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, ficou bem, ficou mal. Quando você tem o simulador, você só vai para a próxima etapa, você só progride quando você chega no nível de proficiência. E o legal do nível de proficiência é assim, não existe cirurgião bom ou ruim. E aí eu não estou falando, não é o Paulo aqui que está falando, eu estou dizendo pelo que eu converso com os especialistas em simulação. Se você treinar o suficiente, você vai chegar no mesmo nível de proficiência de um bom cirurgião. Algumas pessoas vão levar 3 horas, outros vão levar 50 horas. Sim. Porque o cara às vezes tem 2 mãos esquerdas. Sim. Nada contra os canhotos. Mas no outro caso né? Seriam 2 mãos direitas. O Oscar do basquete falava isso, né? Falava isso. O Monsanto era o pior apelido que ele poderia ter. Porque eu arremessava muito. Então, o que o sistema faz é que ele só te deixa progredir quando você atinge a proficiência. Sim. Então, quando você chega no final do treinamento, você padroniza. Quando eu falo padronizar, não é tirar aquele cara que é excepcional, mas eu padronizo com um mínimo. Eu estabeleço o mínimo necessário. O mínimo necessário para o indivíduo chegar lá na frente e conseguir desempenhar bem o papel que ele vai ter como cirurgião. Então, isso é muito legal. Sim. Isso vale para todas as ferramentas de raciocínio clínico e diagnóstico que vocês têm também, né? E, Paulo, é interessante esse seu comentário, porque, assim, além dessas vantagens objetivas de eu ter a marcação exata do que ele fez, de como ele fez, e eu tenho um parâmetro que não é subjetivo mesmo, do exato que ele fez, uma grande vantagem do virtual, do digital, eu posso repetir quantas vezes for. Então, você falou daquela história do 3 horas ou 50 horas, se for num olho de porco, se for num paciente real lá no SUS, ele não tem essas horas todas. Aqui no virtual, no seu caso lá, ele dá um reset e volta de outro caso. No nosso caso, ele muda de caso, faz um outro caso ou refaz aquele caso. E é isso, eu posso treinar isso inúmeras É interessante, vezes. Existem muitos kits. Nos Estados Unidos tem também um kit completo para você fazer um treinamento. Tem um fabricante americano que chega a custar $4.000. Então, quando você individualiza e fala assim, quem vai pagar isso é o residente, e aí
$4.000 para um residente para Caro, chegar. puxado, É caro, mas ele poderia bancar. Sim. Mas a hora que você pega esses produtos e coloca os consumíveis e fala assim, quantas pessoas eu consigo atender em nível nacional, o custo é muito Sim. mais alto do que você ter uma Sim. estrutura como a que a gente acabou montando. Então, realmente, você tem um ganho de escala tremendo Legal. quando você faz o sistema de forma virtual. É uma questão muito interessante. O investimento inicial é maior, né? O simulador é bem mais caro, mas... Um detalhe legal é o seguinte, nós perguntamos para veio um especialista, um oftalmologista aqui no Brasil, chamado Peter Gelbach, e ele é especialista em cirurgia robótica. Tá. Ele visitou o nosso centro e a gente perguntou o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para dar um próximo passo. Ele falou, você tem que tentar colocar um componente emocional e tentar colocar mais dificuldades para os médicos, porque na vida real a pressão é muito maior. Então aí ele brincou. Você passa atrás do médico quando ele estiver operando e dá um chute na cadeira dele. Mas a gente tomou a ideia e a gente evoluiu um pouco e no Congresso Brasileiro de Oftalmologia a gente fez uma competição de cirurgia. Quem era mais rápido, quem era melhor. Aí você dá a pressão só da adrenalina. Como o sistema te dá uma nota objetiva com base em você resolver o que precisa resolver sem errar, dano, né? sem levar dano, com o mínimo de tremor e na maior velocidade, então ele te dá uma nota objetiva, você tem pontos no final. Então nós montamos uma competição de equipes, a gente chega a ter 1.000 inscritos. Que legal. Perto de 1.000 inscritos. E aí os residentes vão para o Congresso Brasileiro e eles participam. Todo mundo quer ser melhor, eu quero ser o número 1. É sensacional, tem esse lado e tem o lado da competição. Então eu coloco um pouco da pressão. Nunca vai ser a mesma pressão. Sim. Acho que numa competição, o cara ali competindo na final, nunca vai ser a mesma competição de estar com o olho humano nas suas mãos. Mas você começa a dar essas ferramentas. Você começa a dar essas ferramentas. Então é interessante porque o pessoal fala, vocês acharam uma ferramenta lúdica para trazer para o Congresso. É um pouco mais que isso. É o conceito do Serious Game. Lá. Exato. É bem diferente. Sensacional. É isso aí. Então, é um negócio muito bacana. Então, é uma ferramenta que você vai construindo em cima. Como que você constrói? Ouvindo, né? Considerando as opiniões da equipe, do campo, dos médicos, dos especialistas, e alguém te dá um insight, vamos embora, vamos dar esse novo... E coragem de fazer, né? Paulo, infelizmente nosso tempo tá chegando no final. Queria de verdade agradecer muito a nossa conversa, foi um papo muito legal. A gente falou de muito tema, muito empolgante. Queria saber se você tem alguma mensagem final para dar para o colega que está lá na indústria, que está com as dificuldades aí que se enfrenta no dia a dia de fazer o lançamento, de pegar uma medicação que ele está tocando. Qual que é o conselho que você dá para os colegas que estão nos ouvindo aí? Muito legal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que o grande conselho é ouvir as pessoas, considerar as opiniões e com base nisso, você construir um melhor panorama de onde você está para onde você quer ir. E outra coisa, talvez 2 conselhos, é pensar muito no impacto real que os programas e as coisas que você vai fazer vão ter. Então, eu, na minha carreira, vivenciei muitos gerentes de produto que queriam fazer muitas ações com impacto ali de visibilidade, que vai... um stand bonito, alguma coisa assim. E, às vezes, tem coisas mais práticas que vão dar menos visibilidade, mas vão trazer mais resultados para a sua atividade. Esse equilíbrio não é fácil de encontrar. Então, se você consegue encontrar aquelas ações que vão maximizar os resultados, ainda que não vão trazer tanta visibilidade, vá para essas ações que o seu resultado vai ter retorno. Muito cuidado com o tático, o sair fazendo. Eu acho que na indústria a gente... É realmente pensamento estratégico o tempo todo. Eu acho que esse é um ponto que pode ajudar vocês bastante. Paulo, pegando a tua fala, eu acho que é interessante que tem um pouco dessa pegada, né? Você pode ganhar um prêmio imediato porque fez uma ação muito bonita e chamativa, ou pensar lá na frente no resultado. E aí eu vou mostrar com números
por que eu cresci, o que eu fiz e o que impactou de verdade. E fazendo um esforço, às vezes, menor. Boa. Porque trabalhei em empresas que todo ano você tinha que criar o mesmo programa, mas com um nome diferente, porque tinha um prêmio global Sim. ou alguma coisa que você tinha que participar. Isso é muito retrabalho. Alinhamento com a equipe, também, quanto mais alinhado você tiver com a equipe, menos retrabalho você vai ter. Boa. E isso é uma coisa que dói muito. Eu prefiro ter todo mundo mais leve, fazendo menos coisas, mais bem feitas, do que sair fazendo um montão de coisas às vezes estão desalinhadas com a linha que você, tem que voltar que você e quer seguir, tudo, né? e aí você volta, refaz. Isso é desesperador. Sim. Então é muito melhor você ter uma organização mais lean, você faz isso com uma boa comunicação, bom alinhamento e bom pensamento estratégico mesmo. Quer dizer, isso aqui está trazendo resultado para a gente, vamos parar de fazer. Por quê? Né? E é difícil fazer isso. Não é fácil, não. Paulo, de verdade, muito, muito obrigado. Queria agradecer para você que chegou até aqui. Se gostou do nosso episódio, por favor, curta esse episódio, compartilhe aí com seus colegas. A gente trouxe muitos ensinamentos, muitas coisas. O Paulo trouxe para a gente um tanto de dica aí para o dia a dia prático. Se puder deixar aí seu comentário, temas que a gente pode trazer nos próximos episódios ou convidados, vai ser um prazer saber o que você achou aí do nosso episódio. Muito obrigado, Paulo. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todos.